Vamos considerar uma transformação F mensurável, Mi, uma probabilidade invariante. Perdão, aqui não precisa ser uma medida invariante finita. Então, como a gente viu na aula passada, dado um conjunto mensurável com medida positiva, para quase todo x em E, o conjunto dos n's tais que o fn de x está em E é não vazio. Isso quer dizer, de fato, é até um conjunto infinito, em particular não vazio. E nós vamos dar um nome ao menor elemento desse conjunto. Isso aqui nós chamamos o tempo de primeiro retorno, por razões óbvias. Tempo de primeiro retorno de x a E. E temos também a transformação do primeiro retorno. Que é a aplicação que vai de E para E, que a cada x associa o iterado correspondente a esse tempo de primeiro retorno. F, ρe de x. Tem um pequeno abuso de notação aqui. Essa função só está definida para quase todo ponto, tá? Então, a rigor, o domínio aqui não é o E todo, é um subconjunto com medida total. Subconjunto de E com medida total. Mas esse é o tipo de abuso que a gente se permite em teoria ergódica e teoria da medida, sempre do princípio que conjuntos com medida nula podem ser negligenciados. Então, o que eu quero comentar aqui é que nós temos um resultado chamado Teorema de Katz, esse C com um símbolozinho esquisito se lê t, Katz, que diz que essa função tempo de retorno é integrável. Então, se você integrar com relação a μ, então, não só é integrável, como a gente pode dizer qual é o valor da integral. Onde E0 estrela é o conjunto dos x pertencentes a M, tais que Fn de x não está em E para todo N. Quer dizer, esse E0 estrela, cuidado aqui, tem uma sutileza, é o conjunto dos pontos de M que nunca entram em E. Na demonstração do teorema de Poincaré,
Teorema da recorrência, eu usei um outro conjunto que eu chamei de E0, que é o conjunto do x em E, tais que fn de x não está em E para todo n maior ou igual que 1. Esse é o conjunto dos pontos do E que nunca regressam ao E. Aqui estou começando com os pontos do x e estou começando o conjunto daqueles cuja trajetória nunca vai entrar no E. Tá? O teorema de Katz diz que a gente tem essa fórmula. O tempo de primeiro retorno é uma função integrável e a integral é dada por essa expressão. Eu não sei se essa expressão é muito sugestiva ou não, acho que a essa altura não deve ser. Eu quero escrever um caso particular que ajuda um pouco a entender em alguns casos, e a gente verá situações como essa, em alguns casos... observação, esse conjunto aqui tem medida nula, né? O conjunto dos pontos do E que nunca é regressão ao E tem medida nula, que é outra história. Mas em alguns casos, esse conjunto tem medida nula também. E então, o teorema de Katz diz que, nesse caso, Katz diz que a integral de ρe dmi é igual a mi de m. Por exemplo, se a medida é uma probabilidade, a integral é igual a 1. Essa é uma integral em E, que a função está definida em E, ou pelo menos um subconjunto de medida total. Tá? No texto, no livro, está até escrito de maneira um pouquinho diferente, que talvez seja ainda mais sugestivo. Eu vou dividir os dois lados pela medida de E. E agora, nessa forma, o que isso aqui está dizendo é que o tempo médio de retorno, médio, é inversamente proporcional à medida do conjunto. Um conjunto com medida grande tem um tempo médio de retorno pequeno, um conjunto bem pequenininho, o tempo médio de retorno dele é muito grande. Vamos demonstrar o teorema de Katz. A demonstração é uma conta parecida com a da demonstração do teorema de Poincaré, mas é um pouquinho mais elaborada. A gente vai definir os seguintes conjuntos, dado N. Definimos N, conjunto do x de E, tais que f de x não está em E, até fn-1 de x não está em E, mas fn de x está em E. Ou seja, En é o conjunto dos pontos de E que regressam pela primeira vez ao E exatamente em N iterados. O En estrela, a notação é paralela com aquela que eu já... é o conjunto do x de M, tais que x não está em E, f de x também não está em E,
etc., até Fn-1 de x não está em E, mas o Fn de x está. Certo? Então, esse é o conjunto dos pontos do M que entram pela primeira vez em E em exatamente N iterados. Bom, é claro que EI, interseção EJ, é igual a vazio, e EI estrela, interseção EJ estrela, é igual a vazio, se o I for diferente do J. Por exemplo, isso aqui significa pontos que entram em M pela primeira vez em exatamente I iterados, esses são os que entram em exatamente J iterados. As duas condições são incompatíveis se o I é diferente do J. Tá? Portanto, o espaço M se decompõe como uma união disjunta de assim, que mais? O espaço M é a outra coisa é que EI, interseção EJ estrela, é vazio para todo I e todo J. Esses EI são disjuntos dos EJs, porque os EI, os EI sem estrela são disjuntos do EJ com estrela. Porque para estar no EI tem que pertencer a E, e para estar num desses estrelas não pode pertencer. Tá? São partições. Portanto, nós podemos escrever o M como uma união disjunta de todos os EIs, de todos os ENs, de todos os EN estrela, e essa união é disjunta. Tá certo? Talvez fique mais claro se eu colocar assim, começando de 1 até infinito, de 1 até infinito, e aí eu coloco aqui o E0 e o E0 estrela. Desse lado são os pontos que estão em E, desse lado os que não estão. Escalonados segundo o tempo que demoram para entrar no E, ou o tempo que demoram para regressar a E, e aqui estão aqueles que nunca entram, nunca regressam ou nunca entram. Tá? E essa união é disjunta. Portanto, a medida de M é a soma das medidas dos ENs, com N desde 1 até infinito, com a soma das medidas dos EN estrela, mais a soma desses dois. Esse aqui, está escrito lá, pelo teorema de Poincaré, tem medida nula. Esse é o conjunto dos pontos do E, que nunca regressa ao E. Tem medida nula, portanto fica só essa aqui. Então, essa é a primeira observação. Eu vou obter algumas relações entre esses conjuntos ENs que aparecem aqui, e depois, ao combinar, nós vamos obter a fórmula do teorema de Katz. Tá certo? A observação seguinte é que F-1, vamos ver se vocês adivinham essa aqui, F-1 de EN estrela, aqui que é igual.
para ajudar vocês, vou fazer uma figura. Vou pegar um ponto Y do EN estrela. O que isso significa? Que se eu iterar N vezes, isso aqui são N vezes, esse ponto, os pontos que eu vou marcar como azul, não estão, os azuis não estão em E, mas o rosa está. Então, quando eu tomo a pré-imagem, aqui um X na pré-imagem, eu obtenho um ponto que, você diz, está no N mais 1 estrela. Oi? Pode ser no E sem estrela também. Depende de saber se esse ponto está em E ou não está em E. Se estiver em E, ele vai estar no E N mais 1 sem estrela. Caso contrário, está no E N mais 1 estrela. Tá? E essa união é disjunta. Tá certo? Isso significa, isso implica que a medida do EN mais 1, a medida do EN estrela é igual à medida do EN mais 1 estrela mais a medida do EN mais 1. Certo? Observem que eu usei aqui o fato de que a medida é invariante. Tá? Isso agora nos permite substituir ali. Temos que fazer isso de jeito inteligente. Chamar isso aqui de 1. Isso aqui é 2. Então, essa relação 2, aplicando várias vezes, a gente obtém a seguinte relação. A medida do EN estrela é igual à medida do EM dados N e M com essa relação, quer dizer, o M é maior que o N, mais a soma com I desde N mais 1 até M de Mi de E I. Tá? Certo? Quaisquer. Agora, observem isso aqui. Observem essa relação. Por hipótese, a medida é finita. Esse número aqui é um número finito. E aqui eu tenho duas séries. E a soma dessas séries com mais esse valor aqui dá aquele outro. Então, essa propriedade aqui implica que a medida do EN vai para zero e a medida do EN estrela também vai para zero quando o N vai para infinito. Tá certo? Tem série somável, em termos geral, converge para zero. Então eu posso passar o limite aqui, passo ao limite quando o M vai para infinito, fazendo M ir para infinito, eu concluo que Mi de EN estrela é igual ao limite disso aqui, que é zero, mais o limite disso aqui, que é soma com I de N mais 1 até infinito, Mi de I.
tem mais uma relação 3 entre essas medidas. Certo? Então a ideia é nós agora pegarmos essa relação, substituir na primeira e analisar o que a gente obtém desse jeito e ver que não é nada mais, nada menos do que a fórmula de Katz. Então, substituindo três em 1, nós obtemos que mi de m menos mi de E0 estrela é igual a soma com n de 1 até infinito mi de n mais a soma com n de 1 até infinito. Eu vou juntar essas duas somas numa só. Fazer assim. Tá. E aqui eu iria escrever, então, o mi de n estrela. Mas esse mi de n estrela, então estou substituindo pela expressão 3, é soma com i de n mais 1 até infinito de mi de i. Certo? E aí fica claro que eu posso simplificar um pouquinho. Juntando esse termo naquela soma. Então, o que a gente está fazendo? Para n igual a 1, estamos somando todos os EIs de 1 até infinito. Para n igual a 2, somando todos os EIs de 2 até infinito. Para n igual a 3, de 3 até infinito. Nessa soma, o E1 aparece uma única vez. O E2 aparece duas vezes. Então, isso aqui é igual à soma dos mi de EI, I desde 1 até infinito, multiplicado por I. Deixa eu, de novo, aplicar isso aqui. Para n igual a 1, eu estou somando mi de E1, mais mi de E2, mais mi de E3, etc. Para n igual a 2, eu estou somando mi de E2, mais mi de E3, para n igual a 3, mi de E3. Então, vocês veem que as parcelas se repetem e o número de vezes que aparece repetida a parcela mi de I é exatamente igual a I. Então, fica igual a isso aqui. Certo? Agora, basta observar o seguinte. Para todo x em EN, o ρ E de x é igual a N. Porque o EN foi definido como o conjunto dos pontos. Eu já apaguei, infelizmente. É o conjunto dos pontos que estão em E e que regressam a E em exatamente N iterados. Então, por definição, ρ EN de x é igual a N se o x está em EN. Por definição. Então, isso aqui é a soma sobre todos os valores de n do número n multiplicado pela medida do conjunto onde o ρ é igual a n. Isso é outra maneira de dizer que é igual à integral de ρe dmi.
tem uma função inteira, a integral dela é a série em que você coloca os valores de n e para cada n, a medida do conjunto da função toma esse valor n. Foi exatamente isso que eu fiz. Acabou a demonstração. Certo? Eu não vou elaborar isso aqui no curso, mas tem nesse capítulo uma seção sobre nesse capítulo uma seção sobre transformações induzidas, transformações de primeiro retorno. Essa construção aqui de você pegar uma transformação e a partir dela construir outra, assim, transformação do primeiro retorno, se chama indução. E é uma construção muito útil, porque se você fizer isso bem feito, você consegue que essa aqui tenha propriedades melhores do que a original. E como as duas estão relacionadas, você pode usar essa transformação do primeiro retorno para um conjunto escolhido, adequado, para entender a transformação original. Tá? Eu não vou elaborar muito isso, mas, enfim, estou só dizendo que existe essa teoria e está apresentada no texto. E o teorema de Katz é um elemento central, o teorema central para fazer esse tipo de análise, porque ele nos dá um controle sobre o tamanho desses tempos de retorno. Ele diz que os tempos de retorno não são muito grandes. Claro que podem ser arbitrariamente grandes, mas constituem uma função integrável. É isso que significa que não é muito grande. Não? Eu acho que a gente vai ter a ocasião de fazer uma aplicação concreta do teorema. Em todo caso, fica feito esse contexto, fica apresentado esse contexto aí. Eu quero falar um pouquinho mais sobre exemplos. E um exemplo particularmente útil é a transformação de Gauss. A transformação de Gauss, bom, primeiro foi inventada pelo Gauss, mas ele não estava pensando em dinâmica nem em teoria ergódica na época, ele estava pensando em teoria dos números. Ela é motivada pelo seguinte tipo de operação que é feita em teoria dos números. Você começa com um número x, que esteja digamos, entre 0 e 1. Aí você toma o inverso desse número. Então você considera 1 sobre x. Aí é um número entre 1 e mais infinito. Você dá um nome, digamos, A1, à parte inteira do número que você obteve. Tá? Isso aqui é um número entre 1 e mais infinito, a parte inteira é um número inteiro positivo. Tá? E você faz o seguinte, você pega esse 1 sobre x e subtrai a parte inteira dele. Você considera o que a gente denota como parte fracionária, que é a parte inteira, que é o número, menos a sua parte inteira. Ou seja, 1 sobre x menos A1. Tá? E isso aqui você chama de x'. Certo? Qual é a graça de você fazer isso? É que, dessa forma, a primeira observação é que esse número x', como é um número entre 1 e mais infinito subtraído da sua parte inteira, volta a ser um número entre 0 e 1. Certo? Então, nós regressamos ao ponto de partida. Quase. Tem uma sujeirinha, que é o seguinte, poderia acontecer que esse 1 sobre x, pode acontecer que esse 1 sobre x seja um número inteiro. E nesse caso, se for inteiro, você subtrai a parte inteira dele e aí dá 0. Então, correto
eu dizer isso aqui. Tá? Bom, eu não vou me preocupar muito com isso na sequência, porque os números x para os quais isso pode acontecer são poucos. Quais são os números x cujo inverso é um número inteiro? Muito menos até do que isso. É 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, etc. É só uma sequência. Eu ainda não falei que eu vou introduzir uma medida nesse processo, mas vou. Para essa medida, esse conjunto que a gente está falando, que é um conjunto enumerável, vai ter medida nula, então eu vou desprezar isso aí. Tá? Então, embora não seja verdade que eu regresso ao ponto de partida, quase verdade, eu vou negligenciar isso porque envolve medida nula. Muito bem. Por que o Gauss estaria interessado em fazer uma operação como essa? Bom, porque essa operação, vamos entendê-la. Você começou com um x, terminou com x'. Qual é a relação que existe entre esse x e esse x'? Bom, essa parte é fácil. X' é igual então, a 1 sobre x menos o A1. Ou seja, x é igual a 1 sobre A1 mais x'. Né? Só que agora o x', módulo aquela sujeirinha que eu mencionei, é de novo um número entre 0 e 1. Portanto, você pode repetir esse procedimento. Então, para não complicar a notação, eu começo com um x0 qualquer. Eu vou mudar um pouquinho a notação para eu poder continuar. E aí eu obtenho um x1, ainda qualquer em 0,1. Eu obtenho um x1 em 0,1, tal que o x0 é igual a 1 sobre A1 mais x1. E repetindo o processo, eu encontro um ponto x2, tal que o x1 é igual a 1 sobre... E encontro... Aqui também encontrei um número inteiro, né? E um inteiro A2, tais que o x1 é igual a 1 sobre A2 mais x2. E se eu tomar essa expressão e substituir ali, eu tenho 1 sobre A1 mais 1 sobre A2 mais x2. Certo? Bom, isso aqui que eu estou construindo, do qual eu fiz as duas primeiras etapas, se chama expansão em fração contínua. Permite a expansão em fração contínua propriamente dita, se escreve, é o processo todo, se escreve assim, por razões sugestivas, se escreve como x0 igual a 1 sobre A1 mais 1 sobre A2 mais 1 sobre A3 mais... ou A1, A2, A3, etc. Então, esse é um procedimento de teoria dos números que permite a cada número x0 representar cada número x0 como uma sequência de números inteiros. Tá? Não é o único procedimento para fazer isso, por exemplo, a expansão decimal também tem essa característica. Mas essa aqui é importante porque, a partir dos números A1, A2, etc., nós podemos entender propriedades finas do x0, mais finas do que a expansão decimal. Por exemplo, com a expansão decimal, vocês olham para a expansão decimal de um número e vocês decidem se o número é racional ou irracional. Isso dá para fazer com a expansão decimal. Com a expansão em fração contínua, dá para perceber se ele é um número algébrico de grau 2 e outras coisas do tipo em torno do caráter algébrico ou transcendente do número. Então, isso aqui tem esse tipo de expansão tem um uso central em teoria dos números.
saber se o número é Diofantino, se é Liouville, bem aproximado por racionais ou irracionais. As sequências que a gente obtém desse modo, se você chega aqui, apaga o x1, você obtém 1 sobre A1, é um número racional. Você chega aqui e apaga o x2, você obtém 1 sobre A1 mais 1 sobre A2, é outro número racional. Dessa forma, você constrói uma sequência de números racionais que você prova que são os números racionais que melhor aproximam o x0. Quer dizer, não existe nenhum outro número racional com um denominador menor ou igual que o denominador desse aqui que esteja tão perto do x0, etc. Não vou fazer a teoria dos números aqui, só explicando que expansão e fração decimal, expansão e fração contínua é um instrumento poderoso em teoria dos números. Por que isso nos interessa aqui? Porque o Gauss observou que essa operação que nós fizemos aqui, que a x associa a x', tem uma medida invariante. Não trivial, uma medida interessante. Esse fato é tão mais notável que na época do Gauss não havia nem sonhos de uma definição do que é uma medida. Tá? Então, foi outra intuição geométrica que está por trás, que corresponde a isso que a gente agora diz que existe uma medida invariante. Isso eu vou explicar e eu acho que vamos provar isso daqui a pouquinho. Para isso a gente tem que entender melhor a transformação G de 0,1 em 0,1, que a x associa o x'. Quem é o x'? É a parte fracionária de 1 sobre x. A melhor maneira de entender essa transformação é fazendo um gráfico. Isso não deve ser muito difícil. Estamos falando de uma transformação de 0,1 em 0,1. Bom, vamos ver. A fórmula está aqui, né? Você pega 1 sobre x e subtrai a parte inteira. A parte inteira é uma função descontínua. Então, é interessante a gente separar, e por outro lado é uma função inteira. Então, é interessante separar a definição da função dependendo dos valores do A1. Que valores é que pode tomar esse A1? Bom, como ele é parte inteira, ele toma valores 1, 2, etc. Onde que ele toma valor 1? Toma valor 1 se o seu número estiver entre 1/2 e 1. Porque a inversa está entre 1 e 2, parte inteira 1. A parte inteira toma valor 2 se o número x estiver entre 1/2 e 1/3. E aí vocês já entenderam qual é a regra geral. Etc. Então nós temos aqui uma função que é constante por pedaços, com valores inteiros, e a nossa g de x não é mais agora do que 1 sobre x subtraído dessa constante, em cada um desses domínios. O 1 sobre x, todo mundo sabe fazer o gráfico, é uma hipérbole. Então, o que a gente vai desenhar ali é um pedaço de hipérbole decrescente, transladado para baixo do valor do A1. Tá certo? Para ajudar, a gente pode até calcular a imagem do A1 e do A2. Por exemplo, no meio, aqui no meio, 1 sobre x dá 2. Eu vou subtrair 1, portanto, vou obter 1. E aqui eu obtenho 0. Então, o gráfico é algo assim, uma hipérbole transladada. Como é que é o gráfico aqui? Entre 1/2 e 1/3. Eu deveria continuar a hipérbole aqui, né? Só que eu translado para baixo e ela vem para cá. Tá certo? Esse é o gráfico da transformação . Esse é o gráfico da transformação de Gauss.
tem infinitos ramos, infinitos domínios de diferenciabilidade que correspondem aos infinitos valores possíveis dessa parte inteira. Se vocês pegarem um intervalinho aqui e tomarem a pré-imagem dele, não é muito óbvio o que é que acontece. A pré-imagem é formada por infinitos intervalinhos, um em cada um desses domínios fundamentais. Não é muito fácil, bom, não é difícil, mas não é imediato calcular o comprimento desses intervalinhos, porque esse gráfico é curvo, né? Essa função não é afim. E, de fato, se vocês fizerem uma conta, vão descobrir que, em geral, a pré-imagem de um intervalo não tem a mesma medida que o intervalo. Não tem a mesma medida de Lebesgue. A medida de Lebesgue não é uma medida invariante por essa transformação. No entanto, o Gauss entendeu, percebeu que existe uma outra medida que é invariante por essa transformação, que é a seguinte. A gente, às vezes, quando nós temos uma medidas dadas dessa forma, essa medida é definida pela integral de uma certa função, integral com relação a Lebesgue, tá? Então, se vocês lembrarem do teorema de Radon-Nikodym, o que a gente tem é que essa função que aparece aqui é a derivada de Radon-Nikodym de μ com relação a Lebesgue. A gente pode escrever μ, isso é só uma anotação, é 1 mais x vezes m, onde m é a medida de Lebesgue. Isso aqui é a derivada da Radon-Nikodym, a densidade da medida. É óbvio dessa definição que se medida de E for zero, é um conjunto mensurável qualquer, tá? Estou definindo a medida. Como é que eu calculo μ de E? Eu integro a função 1 sobre 1 mais x sobre esse conjunto. Se o conjunto tiver medida nula, então μ, se tiver medida de Lebesgue nula, então também tem μ igual a zero. Quando você integra sobre um conjunto com medida de Lebesgue zero, a integral dá zero. Em outras palavras, a medida μ de E é absolutamente contínua com relação a Lebesgue. Certo? De fato, eu poderia ter pulado essa observação e feito direto a observação seguinte, que é que a função integranda, essa derivada de Radon-Nikodym, é uma função limitada. E é uma função limitada. 1 sobre 1 mais x está sempre entre... é sempre menor ou igual que 1. No domínio que me interessa, que é quando o x é positivo, né? E não é o x positivo, é quando o x está em 0, 1.
essa função é menor ou igual que 1 e é maior ou igual que 1 meio. Então, se eu integro uma função como essa, daí eu concluo, tá? Isso aqui para todo x de 0,1, logo, a medida de um conjunto é menor ou igual, a mídia de um conjunto é menor ou igual que a sua medida de Lebesgue e é maior ou igual que a metade da medida de Lebesgue. A função integrando está entre 1 meio e 1. Portanto, é verdade também que é algo mais forte do que aquilo. Se isso aqui for 0, isso é 0. E se isso for 0, isso é 0. Tá? Portanto, em particular, μ e m são medidas equivalentes. Elas têm os mesmos conjuntos de medida nula. São medidas equivalentes. Em particular, μ é finita. Né? Tá certo? Então não é medida de Lebesgue, mas não está muito longe de sê-lo. E essa proposição afirma que é uma medida invariante pela transformação de Gauss. Antes mesmo de provarmos isso, a gente pode já retirar algumas conclusões. Por exemplo, sabendo isso, aceitando esse fato, eu posso pensar no seguinte conjunto. Esse conjunto aqui. Chamar de E esse conjunto. Ele é caracterizado pela seguinte propriedade. A parte inteira é 3. Tá? O que diz o teorema de Poincaré, o teorema de recorrência? Diz que quase todo ponto que está aqui vai voltar. E vai voltar infinitas vezes, conforme o exercício que eu passei para vocês. Bom, mas estar aqui significa que na expansão em fração decimal, o primeiro símbolo, o primeiro inteiro que aparece é 3. Então, o teorema da recorrência de Poincaré diz, em particular, que quase todo número cuja expansão em fração contínua começa com 3, vai ter 3 infinitas vezes ao longo da expansão. Se você alguma vez aparece algum inteiro na sua expansão, esse inteiro vai aparecer infinitas vezes depois. Tá? Para quase todo o número, sempre. Certo? Então você pode retirar conclusões desse tipo, que não são óbvias quando você pensa do lado da teoria dos números, mas que ficam completamente óbvias nesse contexto aqui. Que não usa o teorema de Poincaré, você pode disfarçar, mas que não usa a ideia da recorrência de alguma forma, eu creio que não. Esse tipo de argumento não são construtivos. Tem um argumento análogo que também está no texto. Se você, no lugar de usar a transformação de Gauss, agora um parênteses, eu vou voltar lá para provar a proposição, mas deixa eu mencionar outro exemplo aqui. O exemplo se chama expansão decimal. Expansão decimal é a seguinte transformação. Você divide o intervalo 0,1 em 10 subintervalos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí você considera a transformação afim
com declive de 10, restrito a cada um desses intervalos. Tá? Essa é a... Se vocês quiserem uma fórmula, f de x é a parte fracionária de 10x. Afirmação, não vou chamar de proposição porque essa aqui é fácil demais. A medida de Lebesgue é invariante. Bom, isso aqui essencialmente a gente já viu. Você pega um intervalo aqui, a pré-imagem dele está formada por 10 intervalinhos, cada um com 1/10 do comprimento, porque o declive disso aqui é 10. Portanto, M é invariante. Eu digo que praticamente a gente já viu isso, porque fizemos exatamente isso, só com 2 domínios no lugar de 10. Tá? Que transformação é que é essa? Se eu considerar f de x, se eu escrever x em sua expansão decimal, 0,A1, A2, em que esses AJ são dígitos, o que é f de x? Você multiplica por 10 e você esquece a parte inteira. Então fica 0,A2, A3, etc. Certo? Tá bom? E se agora eu considerar esse domínio aqui, esse, o sétimo, esse conjunto E. Esse conjunto é caracterizado pela propriedade, são os números que estão entre 0,7 e 0,8. São os números que começam com 7 aqui. Diz o teorema da recorrência de Poincaré que quase todo número que está aqui vai regressar no futuro infinitas vezes. Ou seja, quase todo número cujo primeiro dígito na expansão decimal é 7, possui o 7 infinitas vezes na sua expansão decimal. O análogo daquilo, só que é mais elementar, mais simples. Todo número que começa com 7 tem infinitos, quase todo, não é todo, quase todo. Se eu dissesse todo, vocês imediatamente dariam um contra-exemplo, como por exemplo 0,7. Tá? Mas quase todo número que tem um 7 no início da sua expansão decimal tem infinitos 7. Tá? A gente vai provar coisas muito mais fortes e mais profundas do que isso, mas isso dá uma ideia de implicações do teorema de Poincaré nesse contexto aqui. Alguma pergunta? Ok, como é que é a demonstração dessa proposição? Já não lembrava como é que tinha escrito aqui. Está escrito com um lema geral, que é o seguinte. Suponha que você tem uma transformação. Eu vou talvez só enunciar o lema. A prova está aqui, é curta, né? Meia página. Uma transformação tal que existem intervalos I1 e 2 contidos em 0,1 com as seguintes propriedades. Primeira é que a união desses intervalos
tem medida total. Certo. Tem medida Lebesgue total. E a outra condição é que a restrição de F a cada IK é um difeomorfismo sobre 0,1. Intervalos abertos. Então, o exemplo está aqui. O exemplo que eu tenho em mente, ao qual vou aplicar o lema, é o exemplo em que você chama isso aqui de I1, isso de I2, I3, etc. Então, vamos supor que temos uma transformação como essa. E seja ρ uma função não negativa, tal que satisfaz a seguinte fórmula, a seguinte igualdade: ρ de y é igual à soma de ρ de x sobre f' de x, onde a soma é tomada sobre todos os x na pré-imagem do y. Tá? Então, o que eu tenho em mente? Y está aqui, e eu vou considerar todas as pré-imagens. Aqui eu tenho um x, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, e assim sucessivamente, x1, x2, x3. É claro, disso que eu escrevi aqui, que o y vai ter uma pré-imagem em cada IK. Do IK em 0,1 é um difeomorfismo, é subjetivo e injetivo, é uma pré-imagem em cada IK. Tá? Essas são as hipóteses, que a ρ tem essa propriedade. Então, a medida μ igual a ρ vezes m, estou usando essa notação aqui, acho que eu apaguei, tá? A medida ρ vezes m é invariante por f. Então, para um certo tipo de fato é C e somente C, essa condição aí. Se tomar um pouquinho de cuidado, de colocar os formulários sem QTP, enfim, é C e somente C. Exemplo. Olha um exemplo aqui. Esse é um exemplo. Eu tenho, no caso aqui, tenho 10 intervalos. Nessa expansão decimal, tenho I1 até I10. Talvez eu devesse numerar assim, I0 até I9. É mais. Tá certo? F' de x, nesse exemplo, é sempre igual a 10. Certo? Então, aquela condição lá, aquela condição significa, nesse caso, significa que ρ de y deve ser igual à soma sobre todos os x na pré-imagem de y de ρ de x sobre 10.
Se vocês forem capazes de encontrar uma função que satisfaça essa fórmula, então essa função vezes a medida de Lebesgue dá uma medida invariante. E aí, vocês conseguem alguma função que satisfaça essa fórmula? Função constante igual a 1. São 10 parcelas, cada uma está dividida por 10. Né? Rho constante igual a 1, mi igual a Lebesgue. Certo? Agora, lá é um pouco mais sutil, é evidente, mas nós já sabemos Gauss já nos disse quem deveríamos tomar para Rho. A intuição geométrica que eu creio que o Gauss tinha era a desse lema. Ele não pensava em termos de medidas, ele pensava em termos de funções. E eu tinha a intuição desse enunciado aí. Nós já temos um candidato apontado por Gauss, que é Rho de x igual a 1 sobre 1 mais x. Portanto, a gente só precisa verificar que essa função satisfaz a relação estrela. Dado y é 0,1, então nós queremos mostrar que Rho de y é 1 sobre 1 mais y. Esse é o lado fácil daquela igualdade. O outro lado, a soma x pertencente a f menos 1 de y de Rho de x sobre f' de x. Bom, aqui tem que tomar cuidado, né? Tem que calcular. f menos 1 de y é um conjunto enumerável, uma sequência f menos 1 de y é formado por um x1, x2, xk, um ponto em cada elemento dessa partição. E que pontos é que são esses? O xk é tal que g de xk é igual a y. Né? Aqui não é f, é g. G é menos 1. E aqui é g também. Então, isso aqui é a soma com k de 1 a infinito de Rho calculada em xk sobre g' calculada em xk. Onde xk é uma enumeração daquilo lá. Então, da pré-imagem. G de xk é igual a y. O que isso significa? Que 1 sobre xk que o y é 1 sobre xk menos a parte inteira. Que naquele domínio ik é igual a k. Certo? Eu estou numerando de tal forma que xk pertence ao intervalo 1 sobre k mais 1 sobre k. Aí a parte inteira do 1 sobre xk é igual a k. Portanto, esses xk's são explícitos. Xk é 1 sobre y mais k. Certo? Então, Rho de y é isso. E o outro lado da igualdade que eu quero verificar é igual a soma com k de 1 até infinito de Rho desse número sobre g' desse número. Para ajudar a conta aqui, para a gente não se enganar, eu vou calcular aqui do lado. Rho de xk é igual a 1 sobre 1 mais xk
portanto, é igual a y mais k sobre y mais k mais 1. Certo? Já o G', o que é igual a G' de xk? O G está aqui. Menos 1 sobre xk quadrado. Só que eu quero o valor absoluto, portanto, o valor absoluto de menos 1 sobre xk quadrado. Porque a parte inteira não colabora para a derivada, né? Então, isso aqui fica igual a y mais k ao quadrado. Certo? Então, substituindo aqui, eu tenho y mais k sobre y mais k mais 1 sobre y mais k ao quadrado. Não? Ou seja, igual a soma e esse tipo de expressão a gente esquece porque tem que esquecer, mas quando você está na fase de fazer exercícios de cálculo para calcular integrais, essa é a figurinha fácil desses exercícios, porque essa é uma função fácil de integrar, porque é igual, olha só, é igual a 1 sobre y mais k menos 1 sobre y mais k mais 1. Né? Tá certo? Bom, e qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que agora você tem uma soma telescópica. Você está somando e subtraindo as mesmas expressões. Tá? Isso aqui, se você escrever por extenso, é 1 sobre y mais 1 menos 1 sobre y mais 2. É a primeira parcela. A segunda parcela é 1 sobre y mais 2 menos 1 sobre y mais 3, etc. Então, todas as parcelas vão aparecer duas vezes, a primeira vez subtraindo, a segunda somando. Todas menos uma. Todas menos essa primeira que só aparece uma vez. Isso é o que a gente queria provar. Tá bom? Exatamente essa intuição, essa conta que o Gauss tinha conhecimento, tinha intuição, e que diz para a gente que a medida μ é uma medida invariante pela transformação. Eu falei, o lema está aprovado nas notas. A prova é uma aplicação direta da fórmula de mudança de variável na integral simples, integral em dimensão 1, não tem nenhum mistério. Então dá isso aqui. Talvez, acho que eu vou parar por aqui.
quero só fazer um pequeno comentário. Essa medida μ é definida como 1 sobre x, 1 sobre 1 mais x vezes Lebesgue, não é uma probabilidade, mas é uma medida finita. Isso eu já vi que ela é até menor do que 1, né? Porque μ do intervalo é menor ou igual que Lebesgue do intervalo, que é 1. Mas nós podemos ser um pouco mais explícitos e podemos calcular a medida total, vai dar um número menor que 1, mas podemos calcular. Então é igual a integral entre 0 e 1 de 1 sobre 1 mais x dx. E isso é uma integral bem simples de calcular. Vocês fazem a conta e veem que é igual a log 2. Sempre que eu escrevo logaritmo, é logaritmo neperiano. Tá? Eu não reconheço oficialmente nenhum outro logaritmo. Então, log significa logaritmo na base E, que é um número menor que 1. Então, uma vez que você tem uma medida que é finita, você sempre pode, por razões de elegância e outras razões, você sempre pode normalizá-la de modo a torná-la uma probabilidade. Então, nós podemos considerar o seguinte: podemos considerar a medida μ1, que é 1 sobre o logaritmo de 2 vezes μ, ou seja, 1 sobre o logaritmo de 2 1 sobre 1 mais x vezes Lebesgue. E essa aqui é uma probabilidade. Claro que a μ e a μ1 têm os mesmos conjuntos com medida nula, etc., mas para vários dos resultados que a gente vai apresentar em seguida, eles são mais naturalmente formulados em termos de probabilidades. Então, que de fato o que é chamado de medida de Gauss da transformação é essa aqui e não essa. Tá? É a versão normalizada. Ok, por hoje a gente vai ficar por aqui. A minha ideia, em termos da sequência, é talvez ainda falar de mais algum exemplo dessa sessão, mas eu não vou tratar explicitamente na aula alguns exemplos desse capítulo, mas eu não vou tratar explicitamente na aula nem a seção 1.4, nem a seção 1.5. Tá? São tópicos adicionais que vocês podem ler. Certo? Ok. Sobre a próxima semana, até informação em contrário, nós teremos aula na terça, na quinta e na sexta. Tá? Se houver alguma alteração, eu tentarei avisar todos com a antecedência possível.